Jacó, ele quer fugir de Labão. Para a gente entender um pouco o que está acontecendo, volta comigo no finalzinho do 30, versículo 37. Gênesis 30, versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de veleira e de plátano, que lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água dos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. O que é interessante aqui no final do capítulo 30 é que Jacó ele está buscando uma maneira de dar o troco em Labão. Se a gente se lembrar do que acontece, Labão ele é esse golpista, Labão é esse negociador que dá o golpe em Jacó. E aí Jacó quer dar o troco em Labão agora, porque Jacó estava saindo no prejuízo. E é isso que a gente vê no final do capítulo 30. Jacó ele tenta usar de um artifício para conseguir finalmente sobrepujar Labão e conseguir ser vitorioso e receber de volta tudo que ele tinha perdido. Só que o que acontece? Qual que é a atitude de Jacó? Jacó, tentando lutar contra Labão, ele age igual a Labão. O que é interessante, que a gente falou no domingo passado, no final do 30, que o nome de Labão significa branco. Ironicamente, Labão, o golpista, o que é todo imundo, o nome dele significa branco, brancura. O que Jacó faz? Ele age igual a Labão. Ele remove as cascas daquelas varas verdes, deixando aparecer a brancura. E o texto faz essa jogada, esse trocadilho. Jacó, querendo sobrepujar Labão, ele age como Labão. E o que ficou claro para nós na semana passada? Jacó ele consegue alcançar o que ele precisa, mas a ilusão dele é de que ele que conquistou isso, ele que conseguiu sobrepujar Labão, ele conseguiu ser maior do que Labão. Mas ele está totalmente enganado. Como Raquel usa das mandrágoras para realçar sua fertilidade, lá no meio do capítulo 30, Jacó ele usa dessa estratégia para tentar vencer Labão, finalmente conseguir ir embora, porque o filho da mulher estéril já tinha chegado, Raquel já tinha concebido José. Então o que acontece? Versículo 43 do 30. E o homem, Jacó, se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas e servos e camelos e jumentos. O plano de Jacó deu certo, só que não foi por causa de Jacó. O plano de Jacó deu certo a despeito dele se rebaixar ao ponto de Labão, a despeito dele querer agir como Labão, com essa brancura. E aí o que acontece depois disso? Como a gente falou, Jacó não precisava ter recorrido a isso. Capítulo 31 se inicia assim: então Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó ele age como Labão, e ele recebe para si as mesmas coisas que Labão recebe. Ele é tido como um injusto, como um golpista. Então, como a gente já começa o texto com essa imagem, a ideia de dar o troco. Será que valeu a pena para Jacó dar o troco em Labão? Ele precisava recorrer a isso? É preciso pagar na mesma moeda? E aí Jacó, ele escuta esses comentários, versículo 2. Jacó, por sua vez, ele repara uma coisa: que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E aqui Jacó ele fica incomodado com Labão, porque Jacó tem culpa. Ele agiu como Labão. E aí ele começa a perceber que está um clima estranho. Mais uma vez, como a gente falou na semana passada, Jacó ele não precisava ter recorrido a isso. E aí começa a ficar uma situação chata, porque agindo como Labão, ele se torna como Labão. Não é isso que Labão falou: você é osso dos meus ossos, você é carne da minha carne, você é que nem eu sou. O que Jacó faz? Ele se rende
a sua natureza. E aí ele fica incomodado. Versículo 2: Jacó repara que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Versículo 3: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Vocês lembram de quem recebe um chamado parecido? É Abraão. O Senhor fala com Abraão: sai da terra dos seus pais e da tua parentela, e eu serei contigo. Mas com Jacó o Senhor fala: torna a terra dos seus pais, volta lá no início, como era antes, e eu vou ser contigo. O plano da terra vai se cumprir. O plano da terra que Abraão comprou quando Sara tinha morrido, lá no capítulo 24, está na hora de voltar, Jacó. E o que vai acontecer é que o Senhor falando com Jacó que chegou a hora, chegou o momento de retornar. O que Jacó faz? Esse é Jacó, irmãos, totalmente precipitado. Então, olha para você ver o plano maravilhoso que Jacó tem. Versículo 4: ele recebe a palavra do Senhor, e então Jacó manda vir Raquel e Lia ao campo. Ele manda Raquel e Lia irem para o campo, num lugar totalmente escondido, no lugar que ele estava trabalhando, para junto do seu rebanho. E aqui ele vai agir com Raquel e com Lia, fazendo um conluio, fazendo um acordo secreto. Torna a terra dos seus pais, versículo 4. Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: eu percebo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus do meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo empenho eu tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, e aqui o Jacó reconhece que não foi o plano dele que o salvou, foi Deus. E aqui ele vai falar: se ele dizia, os salpicados serão seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listados é que serão seu salário, então todos os rebanhos davam listados. E aqui Jacó reconhece: não foi o meu plano mirabolante de cortar as varas e fazer cada uma de uma cor. Versículo 9: assim foi Deus que tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Então o que Jacó está reconhecendo aqui? Não foi pelas minhas atitudes, não foi pela minha capacidade. Esse Jacó é bem diferente do Jacó que está lá no meio do capítulo 30, lá no versículo 30, capítulo 30, versículo 30, que ele fala com Labão: o Senhor te abençoou pelo meu trabalho. Jacó caiu na real. Ele entendeu que não são as mandrágoras que vão dar filhos para Raquel, que não é o seu plano maravilhoso, mirabolante, que vai fazer ele ter as suas riquezas para poder ir embora. Todo o tempo o Senhor estava cuidando dele. Então, o que Jacó se dá conta é justamente disso: eu não preciso pagar na mesma moeda. Quando eu tentei pagar na mesma moeda, deu tudo errado. Eu me tornei como Labão. Eu já era carne da carne de Labão, então eu me tornei cada vez mais parecido com Labão. E vocês percebem o que está destacado até agora que a gente leu no texto? O que salta aos nossos olhos? Uma expressão, 2 palavras. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não era favorável. Versículo 4. Versículo 5, Jacó lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai, porém o Deus de meu pai. Versículo 6: tenho servido a vosso pai, mas vosso pai tem me enganado. Deus não permitiu que o salário não fizesse mal nenhum. E aí o texto vai destacar, o capítulo 31 todo, a questão dessa paternidade. Jacó, ele estava na casa de Labão, mas ele caiu da ficha de uma coisa: apesar de ser da mesma natureza de Labão, não é isso que Labão fala com Jacó no capítulo 30? Você é osso dos meus ossos, você é carne da minha carne. Jacó, ele começa a entender: eu não posso ter essa mesma natureza. Parece que estando na casa de Labão, estando no meio das coisas que Labão
coordena, eu sou tão parecido com Labão, mas eu não posso ser como Labão. Por quê? O que eu recebo sendo como Labão? Labão fica insatisfeito com Jacó. Vocês estão pegando alguma história que é parecida com isso no Novo Testamento, irmãos? Jacó estava na casa de um pai que não era o pai dele, e ele estava agindo da mesma natureza desse pai, mas ele cai a ficha de que ele tem um pai e não é Labão. Ele está vivendo na casa de Labão, mas ele não é filho de Labão. Deus vai resgatar Jacó da casa de Labão, o enganador, da casa de Labão, o mentiroso. Deus vai resgatar Jacó da casa de Labão, o pai mentiroso, o pai da mentira. Jacó é da mesma natureza de Labão, e ele age como se ele fosse filho de Labão. E aí, quando ele vê que os filhos de Labão estão contra ele, ele se dá conta: eu não sou filho de Labão. A casa de Labão não é a minha casa, eu tenho um lar. O meu lar é Betel. É o que a gente falou no capítulo 29. Eu tenho um pai e Labão não é o meu pai. Eu não posso permanecer assim. Eu preciso de uma nova natureza. Eu preciso ir para onde é o meu lar. E o que vai acontecer aqui é que Jacó está no meio de uma negociação tão difícil. Por que é tão difícil essa negociação? Jacó quer sair, Labão não quer que Jacó saia. É o que a gente vê no versículo 37 do capítulo 30. Eles começam a se degladiar sem se enfrentar totalmente. Mas o ponto é justamente esse. O que acontece com Jacó para ele cair a ficha de que ele não é filho de Labão? Todas as coisas precisam ficar tão ruins para Jacó na casa de Labão. Imagina só você agora é convidado a morar em uma casa. Você vai receber para morar nessa casa, e você é considerado nessa casa que você mora, você é o melhor funcionário, você é a melhor pessoa nessa casa, porque você faz tudo quanto o seu senhor te pede. Você é o melhor de todos, você é o melhor servo. E o seu senhor fala com você assim: eu preciso de você, eu preciso do seu potencial, fica aqui comigo. Qual que é o seu salário? Quanto que você vale? Eu pago. É isso que Labão falou com Jacó no capítulo 30. Quanto que você quer, Jacó? Aumenta o seu salário que eu pago. Qual que seria a sua atitude diante disso? É muito confortável, é muito bom. E essa é a grande ironia das nossas vidas, porque nós somos ótimos funcionários do salário desse mundo. É o que a gente falou hoje de manhã, Romanos 6, 23. Como eu falei, se te lembrava alguma história, quem é o pai mentiroso, quem é o pai da mentira, que Jesus fala em João 8, o diabo é o pai da mentira. Jacó está na casa do pai da mentira. Ele começa a se portar como um filho do pai da mentira, porque ele é da mesma natureza, ele ama isso. E o que é pior? Ele é o melhor funcionário do pai da mentira. E aí imagina que esse pai da mentira, Labão, branco, ironicamente, a brancura em pessoa, como sepulcro caiado. Esse pai da mentira que é Labão chega para Jacó e fala assim: Jacó, você é meu melhor funcionário. Qual que é o seu salário? Aumenta o seu salário, eu vou pagar, você me dá muito lucro. Por isso que essa negociação é tão difícil. Por isso que é tão difícil para Jacó sair da casa de Labão, porque Labão seduz Jacó com tudo que Jacó quer: riquezas, salários. Mas o que acontece no capítulo 30? Labão engana Jacó. Jacó, ele nem pede um salário tão grande, ele só pede o que vai dar o suficiente para ele conseguir sair. E ele pede a Labão: não, eu só quero os piores gados, os salpicados, os malhados, as ovelhas negras que não vendem. E Labão engana Jacó mais uma vez. Jacó não consegue sair da casa de Labão. Versículo 2 do 31, Jacó por sua vez reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Começa a ficar chato viver com Labão, porque Labão está enganando Jacó, Labão está maltratando Jacó.
Começa a ficar uma situação insustentável. Mas você percebe como que é interessante essa questão, porque se Jacó tivesse confortável na casa de Labão, se tivesse tudo muito bom para Jacó na casa de Labão, ele não ia querer sair da casa de Labão. Em algum ponto nessa história, Jacó se deu conta de que não era ele. Em algum ponto do capítulo 31, até do versículo 31 do 30 até o capítulo 31, Jacó se dá conta de que não é pela sua capacidade. É quando ele está diante da negociação com Labão, quando Labão o engana, ele percebe que Deus fez todas as coisas conspirarem para que Jacó fosse abençoado. E ele reconhece aqui no texto que a gente acabou de ler. Então, Jacó, ele passa por essa situação insustentável. E esse que é o ponto. Talvez em toda a vida do justo, ele passa por uma situação que parece que não tem condição. Por que eu estou sofrendo tanto? Por que tem que ser tão sofrido? Será que Deus não está gritando para Jacó e ele não está entendendo? Jacó, a sua casa não é na casa de Labão. O seu lar é em Betel. Você não é filho de Labão, você é filho de Isaac. Você é filho da promessa. Você é filho de Abraão. Você não é filho de Labão. Então, versículo 11, Jacó conta para suas esposas: o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque eu vejo tudo que Labão te está fazendo. E aí, como eu falei, Deus não estava longe, Deus não estava desconhecendo o que estava acontecendo com Jacó. É como se Deus falasse com Jacó assim: Jacó, olha para tudo que está acontecendo, olha para como que Labão está te tratando. Você está tendo reputação no meio dos seus cunhados de ladrão. Mas quem é o ladrão? É Labão. Eu vejo tudo isso, Jacó. Essa situação não foge do meu controle. Eu vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu vejo todas essas coisas que estão acontecendo. Eu sei disso tudo. E aí o Senhor continua falando com Jacó no versículo 13: eu sou o Deus de Betel. E aí Deus lembra para Jacó o que é Betel, o que é o lar de Jacó, que não é na casa de Labão. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. E mais uma vez o Senhor fala com ele: sai daí, Jacó, você não é filho de Labão. Você não é filho da mentira, você é filho da promessa. Sai desse lugar, se move. Lembra de Betel, onde você estava sozinho, abandonado, pobre. Você não tinha nada. E você levantou aquela coluna onde eu apareci para você. Eu sou o Deus de Betel. O lugar que você foi tão humilhado. Eu sou o Deus do seu lugar de fraqueza. E o que a gente vai ver lá nos capítulos para frente, nós já vimos, Deus sempre chama Jacó para voltar para Betel, para recorrer a Betel, esse lugar de pobreza, onde nós não temos nada, onde nós olhamos para os montes não nos dão socorro. Betel, o lugar onde nós só temos Deus, e é o lugar onde Deus nos basta, porque Ele é o nosso tudo. Então volta para Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fizeste um voto. Versículo 14, e aí Raquel e Lia respondem para Jacó: ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Então imagine, irmãos, o quão ruim é ser filho de Labão. Labão é esse que vendeu as suas próprias filhas. E elas falam com Jacó: nós não temos herança nenhuma na casa do nosso pai. Ele nos considera como estrangeiras. Ele nos trata como se nós nem fôssemos filhos, e nós somos filhos. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. E Raquel e Lia, elas apoiam Jacó. E aí, como que Jacó faz tudo o que Deus lhe diz? Como que Jacó, o filho de Isaac, e é muito interessante porque a natureza é inegável.
ele vai agir que nem Abraão, que nem Isaac. Ele pode agir corretamente, mas o que Jacó vai fazer? O nosso Jacozinho, o nosso amigo, o nosso irmão. Então elas apoiam Jacó, versículo 17: se levantou Jacó, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos. Ele levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumularam em Padã Arã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. Até aqui, ótimo. Ele está cumprindo, está sendo obediente ao Senhor. Mas aí, versículo 19, não poderia faltar o nosso Jacó. Versículo 19: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passando o Eufrates, e tomou o rumo da montanha de Gileade. Em que momento o Senhor mandou Jacó fugir? Jacó, ele prepara essa fuga, ele arquiteta a sua fuga, e ele foge. Mas o que é interessante, capítulo 19 e 20, parece que quem é realmente carne da carne e osso dos ossos de Jacó, não é só Labão, é Raquel também. Porque Raquel, versículo 19, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Ela queria garantir o seu futuro, ela não confiava totalmente no Senhor. Jacó também não confiava totalmente no Senhor, ele foge. Ele não precisava fugir, ele não precisava agir como Labão, ele poderia ter ido lá e ter conversado. Mas essa é a mulher perfeita para Jacó, porque Jacó, ele é o espelho perfeito de Labão. Versículo 21, ele fugiu com tudo que lhe pertencia. Percebe como que o texto fala? Jacó foge com tudo que era seu. Ele não precisava fugir porque era tudo seu, mas ele se rebaixa a esse ponto. Levantou-se, passou Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Ele foge para um monte. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomou, pois, consigo a seus irmãos e saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. E aqui é maravilhoso, porque Labão, ele vai mostrar, não é à toa que o seu nome é brancura, não é à toa que ele se chama Labão. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, lhe disse: guarda-te, Labão, cuida de você mesmo, se guarda, Labão, não fales a Jacó nem bem nem mal, não maltrata Jacó. Se você quer viver, Labão, cuida da sua vida bem, não faz mal a Jacó. Versículo 25: alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E agora Labão vai falar palavras inefáveis para Jacó. E disse Labão a Jacó: que fizeste? Me lograste, levaste as minhas filhas como cativas pela espada. Porque fugiste ocultamente e me lograste? Nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa. E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ah, Jacó, nisso procedeste insensatamente, você foi insensato. Apodei minhas mãos para te fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudades da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Olha como que Labão é o Labão realmente, tem uma lábia tão boa. Ele fala: Jacó, você não precisava ter feito isso. Como que você foge assim, moço? Nós somos família. E Labão coloca Jacó numa situação totalmente desconcertada. Olha o que você fez, Jacó, não precisava ter feito isso. Jacó conhece Labão, nós conhecemos Labão. Labão, ele age aqui de maneira totalmente cínica, tentando mais uma vez seduzir Jacó. Fala com Jacó: Jacó, se você quisesse, dá para voltar para casa. Nós somos família, ó, nós estamos juntos. Como que você faz isso? Para que você faz isso? Mas Jacó, ele é diferente do Jacó do capítulo 30. O Senhor fala com ele: Jacó, foi eu que fiz tudo isso, não retroceda,
Não volte atrás. Não abraça a mentira de Labão, o pai da mentira. Você precisa voltar para a casa do seu pai, para Betel. Versículo 31, Jacó se posiciona então. Respondeu Jacó a Labão: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. E aí Jacó fala com Labão: não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos o que te pertence, o que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. E o que é interessante aqui, irmãos? Quando Jacó fala com Labão, né? Você pode tirar a vida de quem estiver com seus deuses, pode matar, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Pode olhar tudo aqui. Ironicamente, o que vai acontecer é que Raquel estava com esses ídolos, e a gente já viu alguns meses atrás que Raquel morre lá na frente. Jacó não sabe o que ele estava pedindo, o voto que ele estava fazendo. A própria Raquel vai morrer. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, na das suas servas, e não achou nada. Ele olhou em todas as tendas e ele entra na de Raquel, versículo 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar que pusera na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. E esse é o ponto para nós. Raquel, ela é realmente a esposa de Jacó. Essa é carne da carne e ossos dos ossos de Jacó. Ela engana Labão, como Jacó não conseguiu enganar. Labão apalpa e não acha os ídolos. É como se Labão estivesse cego, que nem Isaac, que apalpa e não vê que Jacó não é Esaú. Raquel engana o seu pai, igualzinho Jacó enganou seu pai. Eles fazem de seus pais cegos. Então, como ele não acha, versículo 36, se irou Jacó e atercou com Labão e lhe disse: qual que é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Porque tão furiosamente me tens perseguido? Eu estou te servindo há tantos anos, 20 anos eu estive contigo. Por que você está me perseguindo? Você procurou, você não achou nada. Versículo 42, se não for o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Eu sei que se Deus não tivesse falado com você, você ia me tomar tudo, e mais uma vez eu ia continuar pobre. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, tudo que vês é meu. O que eu posso fazer hoje a estas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? E aí Labão fala com Jacó: eu não posso fazer nada diante da palavra do Senhor, realmente, Jacó, porque o Senhor falou, eu não posso continuar te perseguindo. Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E aí mais uma vez, vocês lembram quando Jacó ele faz o compromisso, ele erige uma coluna para fazer o compromisso com o Senhor em Betel? Ele estava fazendo ali uma aliança, um voto. E aqui eles erigem uma coluna também como uma aliança entre eles dois, como um voto entre eles dois. Essa era a atitude comum dos homens naquela época. E ali aquele monumento vai marcar, aquele monte de pedras vai marcar: aqui nós fizemos uma aliança, nesse lugar. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, versículo 46, e disse aos seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. E ali eles têm um momento de mesa, um momento de comunhão, eles comem ali. Versículo 48, disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou Galeede e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco,
atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão, ele é totalmente, absurdamente, ele é pernicioso. E ele clama o nome do Senhor contra Jacó, ele mesmo não tendo temor do Senhor. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e essa coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e a coluna testemunha de que para mal não passaria o montão para lá e tu não passarás o montão para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai dele, julgue entre nós. E aqui a gente chega num ponto importante. Jurou Jacó pelo temor de Isaque, o seu pai. Qual que é o temor de Isaque, irmãos? O temor de Isaque é o temor que faz Isaque caminhar com Abraão para ser oferecido como sacrifício. Jacó, ele jura pelo temor de Isaque. Ele coloca como quem tem agora uma nova mente, quem tem agora uma nova percepção do que é o Senhor. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para casa. Isso é o que acontece. O Senhor força Labão a ser honesto com Jacó. O Senhor força Labão a ter zelo pela vida de Jacó. O que nós estamos entendendo aqui então dessa história? Como eu falei no início, por que Deus torna a nossa vida tão difícil? Poderia ter sido tudo mais fácil para Jacó. Deus poderia ter pegado toda a fortuna de Labão, ter dado para Jacó, e Jacó ia continuar ali, na terra de Labão. Mas é esse o ponto. A terra de Jacó não é na casa de Labão. A terra de Jacó não é em comunhão com Labão. Jacó não é filho de Labão. Jacó tem que sair dali. E por que o Senhor torna a vida de Jacó tão difícil? Por que o Senhor torna a nossa vida tão difícil? Parece que às vezes o Senhor usa como disciplina para nos mover desse lugar que nós estamos. Estava insustentável Jacó continuar ali em comunhão com Labão. E no meio desse sofrimento, quando ele olha, está um clima estranho, parece que Labão está aborrecido comigo. Ele é obrigado a sair de lá. E aí Jacó, ele é incitado pelo Senhor a sair do lugar que ele está vivendo tão prosperadamente, né, tão próspero, tão rico, para voltar para a casa dos seus pais, para voltar para a casa do seu pai, da onde ele não deveria ter fugido. Porque esse é Jacó, esse homem que vive fugindo, esse homem que prepara a sua fuga. Então por que Deus torna a nossa vida tão difícil? Por que nós tentamos fugir das coisas? O Senhor, ele tem um plano a cumprir em todas essas coisas. E assim, falar só isso por cima é muito fácil. Mas esse é o processo que o Senhor nos coloca quando Ele nos justifica. O processo que nós precisamos caminhar para nos mover desse lugar de pecado que é tão confortável, agindo como Jacó, enganando e fugindo, achando que pela força do nosso braço nós vamos conquistar as coisas. Deus nos coloca numa situação tão difícil para mostrar para nós: olha só, você é incapaz, olha para os montes, olha para a montanha, é para Gileade, você vai fugir para a montanha, olha para lá, ela não é capaz de te livrar. Labão te alcança na montanha. Quem pode te livrar disso? E é o que o Senhor diz a ele: volta para a casa do seu pai, volta para a terra da sua parentela. É como Jesus fala lá em João 8: vós tendes por pai. Ele discorre sobre Abraão, sobre os patriarcas, e ele fala com aqueles homens: vocês têm por pai o diabo, que é o pai da mentira, que é mentiroso desde o início, ele é homicida desde o início, ele ama a mentira. Mas a palavra da verdade vem para nos libertar disso. Vocês recebem outra natureza através de Cristo. E isso nos leva ao segundo ponto. Se você não é filho de Labão, se você, como Raquel, nasceu na casa de Labão, se você, como Raquel, pensa: Labão é o meu pai, mas o Senhor te faz noiva, o Senhor te faz pertencente, o Senhor te chama para participar da família de Jacó,
da família de Israel, e você pensa que Labão é o seu pai, viveu a vida toda com Labão, um mentiroso. Você já tentou fugir alguma vez? Abraçar a ideia de Jacó e fugir? Você não conseguiu fugir da casa de Labão? Você não conseguiu sair sozinho? Quais são os ídolos que você tem escondido? Quais são os ídolos que você tem guardado? O Senhor vai chamar Jacó e toda a sua família ao concerto, lá no capítulo 33. E eles são obrigados a deixar em Betel todos os seus ídolos, para voltar para a casa do seu pai. Eles são obrigados a deixar tudo. Isso não está oculto do Senhor. Raquel, ela acha que ela está escondendo, e esse é o ponto, irmão. Quais são os ídolos que você está escondendo? Raquel, ela, mais uma vez, depois das mandrágoras, ela deposita a sua força nos ídolos que tinha na casa do seu pai. Abandona esses ídolos. Não dá para isso. Você pode esconder de Labão, você pode tentar esconder do pai da mentira, mas de quem é toda a verdade, não dá para esconder. É o que a gente falou na semana passada. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe vida fora da verdade que é Jesus Cristo. Não existe outro caminho fora de Jesus Cristo, da sua verdade. Os ídolos não satisfazem, os ídolos não nos salvam. Raquel, ela não vai conseguir fugir em paz por causa dos ídolos. Pelo contrário, os ídolos são o motivo de Labão continuar perseguindo ela e a sua família. Outro ponto que o Senhor trata com Jacó é de Raquel, sendo a esposa de Jacó, tão parecida com Jacó. Os cônjuges que nós temos, parece que é um espelho de quem nós somos. É a nossa fraqueza refletida nas nossas vidas. Vocês acham que Raquel, ela é uma punição para Jacó, porque ele não soube enxergar? Porque o problema não estava nos olhos de Lia, mas nos olhos de Jacó? Será que Raquel é uma punição para Jacó, ou Raquel é uma providência de Deus na vida de Jacó? Raquel é esse espelho onde Jacó vai olhar lá na frente e vai falar assim: é inegável, essa realmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O Senhor coloca Jacó nesse processo de santificação. E aí, como a gente está falando sobre pai, todo esse texto, Jacó, ele se sente desprezado, ele se sente abandonado por Labão, lá no versículo 2. Parece que Labão, ele vira as costas para Jacó, e Jacó pensa que Labão está contra Jacó. No meio de toda essa aflição que Jacó está passando, o que é a pior coisa, irmãos? Qual que é a pior coisa na vida de Jacó? É porque ele está sendo enganado? A gente já falou disso há alguns capítulos atrás. Talvez a melhor coisa na vida de Jacó foi ser enganado, foi estar inocente. Qual que é a pior coisa na vida de Jacó? Qual que é a pior coisa que nós passamos no meio da tribulação? Qual que é a pior coisa que nós passamos no momento de angústia? Não é nem a própria angústia em si, a falta de esperança. A pior coisa que nós podemos experimentar no momento de aflição, no momento de tribulação, é o que Jacó passa aqui. Quem ele estava vivendo na casa, que ele considerava o seu pai, parece que o abandonou. Essa é a pior coisa no meio da aflição, no meio da angústia, de toda a tribulação, é parecer que nós estamos abandonados à nossa própria sorte. É parecer que não tem ninguém que está cuidando da gente, se sentindo totalmente desprezado e solitário. E aí, como nós falamos hoje de manhã, Jacó, ele pensa que ele sentiu desprezo. Davi fala no Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? E ele vai discorrer sobre o que é se sentir desamparado. Parece que o meu clamor, o meu bramido está longe da minha salvação, e parece que eu clamo e ninguém me escuta. Eu me sinto solitário, aflito, sozinho. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Mas você percebe que a gente lendo todo o capítulo 22 de Salmos, todo o Salmo 22, o próprio Davi já começa falando: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Se o Deus é meu,
Ele não me desamparou, Ele é meu Deus. Jacó, ele pensa que ele está sendo desamparado, que ele está sozinho, e o Senhor fala com ele no versículo 3: não, Jacó, eu vejo tudo, eu estou com você, eu vejo tudo que você tem passado, eu não te desamparei. E as palavras de Jacó, pensando que ele está abandonado, que ele está sozinho, as palavras de Davi: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras de Jesus na cruz. Jesus, a pior coisa que Jesus experimenta na cruz não é estar desamparado, não é porque simplesmente, a gente falou isso hoje de manhã, Deus virou as costas para Jesus. Qual que é o pior ponto do desamparo? É a questão do abandono. E qual que é a pior coisa do abandono? Se você é abandonado no meio de uma guerra, só existe uma guerra entre dois povos, e você é abandonado pelo seu Senhor, por quem você guerreia no meio de uma guerra, você está abandonado à sua própria sorte. Você vai sofrer a ira, você vai ser maltratado. Quando Jesus clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está expondo isso para todos nós, ele está colocando isso para Davi. Jesus ele se coloca como uma resposta ao clamor de Davi. É o que Paulo fala em Romanos 5. Nós tínhamos guerra com Deus, mas agora nós temos paz, nós fomos livrados. E é como Jesus diz: vocês não vão experimentar a ira. Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o Salmo 22. Eu realmente fui abandonado, que Jesus diz: eu realmente fui desamparado. Eu senti a ira, eu senti o peso do pecado, eu senti o que é ser punido por Deus. Então qual que é o principal ponto do desamparo? É sentir a ira do Senhor. O mais profundo disso tudo, parece que Deus está nos punindo no meio da nossa caminhada, mas nós nunca vamos conhecer a ira do Senhor, porque Jesus conheceu. Nós nunca vamos saber o que está totalmente abandonado de Deus, que é sentir a sua ira, porque Jesus esteve abandonado totalmente, sentindo a ira, sentindo o peso da ira. Então nós temos paz. A nossa aflição nunca será total, porque nós temos Deus. Deus nos livra dele mesmo. Jacó, achando que está sofrendo um grande abandono, uma grande punição, pelo contrário, ele está sofrendo um grande livramento. Como eu falei, Raquel não é uma punição para Jacó. Raquel é o objeto que lapida a vida de Jacó. O processo de santificação e a tribulação não é uma punição para quem está em Cristo, pelo contrário, é a lapidação das nossas vidas. Deus está nos santificando no meio desse processo. Nós nunca vamos saber o que é ser abandonados, porque Deus nos deu Jesus Cristo. Nós nunca vamos saber o que é sentir a ira de Deus, porque Ele nos deu Jesus Cristo no nosso lugar. E aqui, para a gente encerrar, a última questão, o que acontece no versículo 22? No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, e ele vai atrás de Jacó. Você percebe, irmãos? Nós estamos falando aqui, o ponto central dessa história não é Jacó, é o Deus que vê tudo, é o Deus que é fiel à sua aliança, é o Deus que age com fidelidade para com o seu povo. O ponto fulcral dessa história aqui não é Jacó, não é Raquel, não é Labão. Qual que é o ponto central disso aqui? Jacó é esse fraco que foge, que nem você, que nem eu. Jacó é esse miserável que não tem coragem de enfrentar Labão, que tenta fugir. Qual que é o ponto central das nossas vidas, do nosso culto? O ponto central é aquele em quem todas as coisas foram criadas. Então não é Jacó, é o filho de Jacó, o maior filho de Jacó. É o verdadeiro Israel. É aquele que não fugiu. É aquele que não voltou atrás. É aquele que foi até o fim, quando ele precisou sofrer a ira do Pai. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o que no terceiro dia ele não vai fugindo,
Nós não recebemos a notícia de que ele fugiu. Jesus Cristo é aquele que no terceiro dia ele vem, ele não foge. Jesus Cristo é aquele que no domingo, no terceiro dia, no domingo como o dia de hoje, ele vem ao nosso encontro. Ele vai ao encontro dos discípulos e fala assim: por que vocês estão desesperançados? Não, vocês não sofreram a ira de Deus, não acabou tudo. Pelo contrário, agora o domingo, o terceiro dia, é o dia onde que tudo começa. O domingo é o dia onde nós vamos ter uma nova criação. É o dia da nossa esperança, o dia da ressurreição. A nossa confiança não está firmada em Jacó, porque Jacó falha, Jacó foge, Jacó é fraco. A nossa confiança não está firmada em Labão, porque Labão é mentiroso. Labão é esse pai mentiroso. Nossa confiança está firmada em Jesus Cristo. Como nós cantamos no hino 266, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Essa mensagem que me traz o mistério glorioso da cruz. Quando Jesus Cristo, que não fugiu, não retrocedeu, foi até o fim, humilhado. O que é que nós podemos oferecer a Ele? O que você pode oferecer a esse Cristo humilhado, crucificado, que não fugiu? O filho de Jacó, que é o maior de todos, que enfrentou a ira de Deus, que sofreu a ira de Deus. Nós só oferecemos escárnio, nós só oferecemos vergonha. E é por isso que nós precisamos nos arrepender, porque nós somos igual Jacó, nós somos fracos, nós queremos fugir. A nossa natureza é corrompida com a natureza de Labão. Nós queremos mentir, nós queremos ter vantagem. A nossa natureza é a natureza de Raquel. Nós queremos garantir ídolos para as nossas vidas. É só isso que nós podemos oferecer ao Cristo, ao Filho superior a todas as coisas. Esse é o mistério glorioso da cruz. Por isso que nessa cruz há para nós mistério sem fim, onde Jesus Cristo toma o nosso lugar, onde o Cordeiro sofre a punição no nosso lugar, nós sujos, miseráveis. E esse é o clamor do capítulo 31. Vocês não são filhos de Labão, vocês têm a natureza de Labão, mas o Cordeiro, o Filho verdadeiro de Jacó, ele nos liberta disso, ele nos dá aliança. Recorram, voltem a Betel, não recorram aos ídolos. Nós podemos esperar totalmente em Deus, o Deus de Betel, o Senhor que vê tudo, que vê o que nós passamos. Vocês têm um pai, vocês não são órfãos. Se arrependa, volte aos caminhos do Senhor. Vocês têm um pai, e o seu pai não é Labão. Vocês são chamados a comungar da mesa, da aliança de Deus Pai, por causa de Jesus Cristo, o filho de Jacó, o maior, que não fugiu, que não retrocedeu, mas que foi até o fim, que enfrentou a ira. O que você pode oferecer nesse negócio, nessa negociação? Nada. O que nós temos a oferecer? Nós só temos a receber. E o convite da mesa é o convite à recepção. Recebam então a graça que nos humilha, a graça que nos diz que nós não nos bastamos, que os ídolos não nos bastam, que o nosso esforço não nos basta, que não adianta fugir, porque Ele está em todos os lugares. E se nós não estamos debaixo do seu amor, nós estamos debaixo da sua ira. Então, mais uma vez, olhando para os montes, da onde vai vir o nosso socorro? Para onde nós vamos recorrer? Recorra ao Senhor, se arrependa, seja um filho de Deus. Isso só é possível por causa de Jesus Cristo. Se renda então a Jesus Cristo, que é maior do que o engano de Labão. Ele nos diz toda a verdade, e é exatamente o que Ele nos diz no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer, nada, nem mesmo ser libertos. Vocês não podem produzir nenhum bem fora de Jesus Cristo, e Ele se oferece a nós como sacrifício perfeito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.